Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Ontem, dia 13 de maio, foi comemorado os 132 anos da abolição da escravidão, que aconteceu no Brasil em 1888. Nos Estados Unidos, a abolição veio no dia 31 de janeiro de 1865 com a aprovação da 13ª emenda à Constituição, já nos momentos finais da Guerra Civil. Mas será que é possível dizer que existem relações entre esses dois eventos no Brasil e nos Estados Unidos? É justamente sobre isso que eu vou contar para vocês hoje. Mas antes, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, ative o sininho das notificações para receber mensagens novas sempre que eu postar alguma coisa aqui no canal. E claro, se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, que tal você indicar para algum amigo, hein? Provavelmente você já ouviu falar alguma coisa sobre a Guerra Civil, ou ao menos reconhecem a imagem de Abraham Lincoln. Sim, Abraham Lincoln é um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos e também é aquele que é, talvez, mais reconhecido fora do seu próprio território. Ao menos a sua cartola e a sua barbicha são mundialmente conhecidas. Recentemente, um filme sobre sua vida, ou melhor dizendo, sobre os momentos finais de sua vida, foi inclusive retratado por Steven Spielberg, tendo ganhado o Oscar. Mas enfim, se você quiser saber um pouco mais sobre a Guerra Civil, em todos os seus detalhes, acesse a minha playlist com vídeos da disciplina de História dos Estados Unidos, que existem 2 aulas lá que explicam especificamente os processos que levaram à Guerra Civil. Para o vídeo de hoje, a gente precisa saber que a Guerra Civil foi um conflito entre os estados do norte, que eram contra a escravidão, e os estados do sul, que eram favoráveis à escravidão. Existem muitas maneiras de se explicar este evento, seja por uma perspectiva econômica, uma perspectiva política ou até mesmo moral. O fato é que a eleição do republicano Abraham Lincoln em 1860 colocou sob risco a existência da escravidão no Sul. Com medo de que isso acontecesse, a Carolina do Sul liderou um processo de independência de 11 estados que transformariam em independentes e se chamariam de Estados Confederados. Isso ainda em fevereiro de 1861, um mês antes da posse de Lincoln. Depois de se declarar independente, ainda elegeram o presidente, o Jefferson Davis, e também instituíram a sua capital em Richmond, no estado da Virgínia. Depois de 4 anos de muita luta e muitas mortes, o conflito chegaria ao final em 1865 e, por fim, a escravidão seria abolida. Agora, o interessante a se pensar é que, de uma certa maneira, o fim da Guerra Civil trouxe consequências para a escravidão dentro do Brasil. Para a gente entender isso direitinho, nós teremos que voltar bastante no tempo, mas também recorrer ao auxílio dos historiadores Rafael Marquesi e Tamis Parron, que contaram como isso aconteceu em um artigo intitulado Internacional Escravista, a Política da Segunda Escravidão. Sendo assim, já sabe, muito do que eu vou contar a partir de agora eu retirei da leitura deste texto, que eu vou deixar num link aqui no post para quem quiser conhecer mais. Quando a gente pensa no século XIX, num mundo construído após a Revolução Francesa, que tinha ocorrido em 1789, nós costumamos associar a um mundo de liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto, esse também foi um momento em que a escravidão, a antítese da liberdade, expandiu no continente americano, principalmente no Brasil, em Cuba e no sul dos Estados Unidos. Por conta disso, é possível dizer que existia uma espécie de sistema internacional escravista que funcionava como uma espécie de subsistema que vigorava nas rotas do Atlântico, enquanto o sistema industrial do livre comércio e do trabalho livre se expandia no resto do Ocidente. Agora, para que esse sistema internacional funcionasse, essa internacional escravista funcionasse como um plano doutrinário em que os países envolvidos se ajudassem mutuamente, era preciso que existisse um eixo articulador. E neste caso, o eixo articulador entre Brasil, Cuba e Estados Unidos eram justamente os proprietários de escravos
do sul dos Estados Unidos. Os estados sulistas eram o centro de articulação desse sistema, não apenas de maneira ideológica, mas também de maneira econômica e militar. Por conta disso, os escravistas do sul dos Estados Unidos acabavam servindo como exemplo para os políticos brasileiros que também defendiam a escravidão e que constantemente nas discussões no Congresso brasileiro citavam outros autores americanos para justificar tal prática. Sendo assim, todas as alterações que aconteciam na escravidão norte-americana também surtiam impactos no Brasil, seja de ordem econômica, mas de ordem discursiva. Por exemplo, a proibição do tráfico de escravos para os Estados Unidos a partir de 1808 fez com que os comerciantes que antes se dedicavam ao transporte de pessoas escravizadas da África para os Estados Unidos tivessem que mudar o foco dos seus negócios. E a partir de então começaram a dominar o transporte de pessoas escravizadas agora da África para o Brasil. Mas não só a proibição do tráfico em 1808, a crise da nulificação e o compromisso do Missouri são outros eventos típicos da história dos Estados Unidos e que também reverberam na escravidão aqui no Brasil. Ao longo do século XIX, até 1850, a escravidão vai ganhando cada vez mais força e também vai dando mais força para os políticos sulistas. Por meio de uma série de barganhas e domínio de setores estratégicos do Estado norte-americano, os sulistas começaram a transformar a escravidão em um elemento próprio da sua estrutura de sociedade, garantindo cada vez mais poderes para os senhores de escravos. No entanto, a Guerra Civil veio colocar um fim nessa ideia que eles possuíam de que eles poderiam transformar a escravidão em algo perpétuo, da qual eles poderiam usufruir para o resto de suas vidas. Sendo assim, em 1861 começa a Guerra Civil e existem dois elementos do plano internacional que nos ajudam a entender a derrota do Sul. O primeiro é que o Sul imaginava que, ao entrar em conflito com o Norte, eles conseguiriam angariar o apoio da Inglaterra, que, naquele momento, precisava muito do seu algodão. No entanto, esse foi um erro de cálculo bastante rude, porque já na década de 1860, a Inglaterra não precisava tanto do algodão sulista, uma vez que ela havia diversificado os seus fornecedores, como por exemplo, já compravam algodão do Egito, mas também do próprio Brasil. O segundo elemento internacional é justamente o crescimento do movimento abolicionista por parte da Inglaterra, mas também dentro dos Estados Unidos, o que fez com que os sulistas tivessem que adotar um tipo de discurso cada vez mais imperialista e que também acabou provocando um desgaste em suas relações políticas com Cuba e com o Brasil. O resultado disso, então, é que o Sul foi para a guerra sozinho, sem o apoio internacional de ninguém. E por conta disso, acabaram saindo derrotados, perderam para a superioridade econômica, militar e demográfica do Norte. Os ruídos disso não demorariam para chegar aqui no Brasil. E a prova disso foi uma advertência que o escritor José Inácio Abreu e Lima fez ainda em janeiro de 1867. Naquele momento, ele já se questionava se o Brasil conseguiria manter a escravidão agora que ela já não existia mais nos Estados Unidos. Na verdade, ele dizia exatamente isso, abro aspas. A escravidão desapareceu nos Estados Unidos, portanto, no Brasil e em Cuba, a escravidão não tem mais razão de ser. A questão é de tempo. E ele não estava errado. A falta de um respaldo de peso dos Estados Unidos fez com que esse sistema escravista internacional fosse desmoronando aos poucos, deixando o Brasil cada vez mais acuado no cenário internacional. Não por acaso, em 1871 viria a Lei do Ventre Livre e as discussões abolicionistas ganhariam cada vez mais força dentro dos movimentos intelectuais brasileiros, onde nós destacamos as figuras de Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, entre outros pensadores negros que foram bastante importantes na articulação do movimento abolicionista, principalmente dentro daquilo que nós chamamos de a geração de 1870. Em 1885 viria a Lei do Sexagenário e, por fim, em 1888, a escravidão seria abolida
no Brasil. Outro fato que liga Brasil e Estados Unidos nessa história que eu tô contando para vocês é que depois da Guerra Civil, alguns fazendeiros norte-americanos deixaram seu país e mudaram para o Brasil, com o intuito de manter o seu estilo de vida, inclusive a escravidão. Muitos deles se organizaram perto da região de Campinas, naquilo que seria chamada de Vila dos Americanos e que daria origem à fundação de duas cidades, a cidade de Americana e a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Em Santa Bárbara do Oeste, até os dias de hoje, a Fraternidade Ascendência Americana realiza uma festa para lembrar das suas origens. E essa festa tem o sugestivo nome de Festa Confederada e que geralmente acontece no mês de abril de cada ano. Este ano de 2020, a festa teve que ser cancelada em virtude da Covid-19. Mas por hoje era isso, espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, por favor, deixem o seu like, não esqueçam de curtir este vídeo, ok? Então, até semana que vem, tchau, tchau!